bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a forma do cumprimento. Mas eu quero aqui nesse ensejo, nessa oportunidade, saudar a todos os nossos seguidores, saudar todos os nossos amigos, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, a minha eterna gratidão e o meu eterno agradecimento a meus amigos evangélicos, aos meus amigos não evangélicos, a meus amigos umbandista, catolicística, espírita, não importa, mas não importa. Nós queremos saudar a todos do fundo do nosso coração, e rogando a Deus, fazendo voto e orando para que o nosso Deus possa inundar e transbordar o seu interior, o seu coração, de alegria e de felicidade. Pois bem, irmãos, nessa oportunidade, eu quero aqui deixar esse vídeo, deixar uma palavra de advertência a todos os evangélicos, a todos aqueles que professam a fé em Cristo. Deixar uma palavra aos nossos irmãos evangélicos. Um vídeo direcionado aos nossos irmãos. Meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, no versículo de número 26, diz que naquela época, naquela ocasião, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Aleluia, louvado seja Deus. Nós podemos notar que eles não foram chamados de crente, eles não foram chamados de evangélicos e tampouco foram chamados de gospel, né? Eles foram chamados de cristão. Mas por que, irmãos, que eles foram chamados de cristão? Porque naquela época existia os seguidores de Cristo, aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que tinham a marca, podemos até dizer, aqueles que tinham o selo de Cristo. Pela primeira vez, em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. E aqui vai, irmãos, aqui vai uma pergunta, aqui vai uma indagação, um ponto de interrogação ou uma exclamação. Será que nós temos dado testemunho de cristão? Será que aqueles que estão ao nosso redor, será que verdadeiramente, onde nós estamos inseridos, no seio da sociedade, será que aqueles que nos veem, aqueles que nos olham, aqueles que verdadeiramente têm uma certa ou um tipo de amizade conosco, será que ele pode nos chamar de cristão? Aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, que nos dias atuais, não é verdade, algumas pessoas que verdadeiramente não são evangélicas, alguns até falam, mas para mim ser crente igual aquela irmã, eu prefiro não ser. Eu ser crente igual aquele irmão, eu prefiro não ser. Alguém já chutou alguém falar isso? Pois bem, irmãos, o cristão, ele é reconhecido. O cristão, irmãos, ele é conhecido na sua maneira, o seu jeito,
dele se introduzir no seio da sociedade onde ele vive, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, né? E nós podemos até falar, irmãos, dentro do templo, não é verdade? Dentro do templo ou dentro das igrejas, como preferir. Às vezes, irmão, é notório, né? É notório nós observarmos de pessoas que se dizem evangélicos dando mau testemunho até dentro das igrejas. Os irmãos que me perdoem pela palavra, mas essa, irmãos, é a pura realidade. E por muitas vezes, irmãos, por muitas vezes, tem sido pedra de tropeço para aquele ou aquela que verdadeiramente ainda não é evangélico, ou ainda não é cristão, ou ainda não confessaram a sua fé em Cristo. Porque o verdadeiro cristão, ele manifesta a sua fé através dos seus atos cotidianos no seio da sociedade. A fé, o cristianismo, não é manifesto dentro da igreja. A fé, o cristianismo, ser cristão, né, é manifestado fora da igreja, né? E todos nós sabemos disso, né? O próprio Deus, se não me falha a memória, falou através de seu discípulo Alto Semeis, testemunha em Jerusalém, né, em Samaria e por aí afora, irmãos. Por isso, irmãos, o cristão, ele deve dar testemunho de Cristo. As pessoas, elas têm que ver em nós os desígnios, as características de um verdadeiro cristão. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós somos cercados ou rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Porque você sabia que as pessoas que não são evangélicas, você sabia que elas nos observam as nossas atitudes, os nossos modos, os nossos jeitos. Você sabia disso, irmãos? Você sabia disso? Você sabia que nós evangelizamos através da nossa maneira de ser, de viver e através das nossas atitudes? É verdade, sim, irmãos. Nós pregamos a palavra, nós pregamos o evangelho, por muitas vezes, através dos nossos testemunhos. E será que você, será que eu, será que nós estamos dando testemunho de Cristo? Essa palavra é uma palavra forte, mas essa palavra é uma palavra fiel e é uma palavra verdadeira nos dias atuais. Aleluia, louvado seja Deus. Será que nós estamos dando, irmão, testemunho de Cristo? Será que as pessoas olham para nós como um verdadeiro cristão ou como um falso crente? Como assim elas dizem? Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente ser o sal da terra e a luz do mundo. Que nós possamos, irmãos, através dos nossos atos, da forma que nós nos portamos, damos testemunho ou dar testemunho de Cristo nesse mundo tão tenebroso, irmãos. Esse mundo tão tenebroso. Que nós possamos ficar com essa palavra
com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua parentela, e Deus abençoe a sua família.